todos apresento os meus cumprimentos. Desejo-lhes que a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo envolva o nosso espírito. Que juntos possamos expressar nosso louvor ao Reino dos Céus e aprimorar nossos conhecimentos. É uma demonstração de consideração a toda a obra de Deus, de Jesus, da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, que tem realizado em benefício de cada um de nós e de tanto quanto aquele que vier a crer e aceitar essas palavras que nos traz paz, alegria e que nos encaminha para o Reino dos Céus. Então, muito bem, ao estarmos reunidos, estamos com o objetivo de fazermos aquilo que é de melhor para a obra de Deus, pois é aqui que aprendemos, a fim de levarmos essa luz a muitas pessoas. E nisso a Santa Vó Rosa fica muito feliz. Convido por gentileza aqueles que tiverem condições para que se coloquem em pé, para darmos início à nossa santa reunião com uma oração. Todos em sentido de reverência, nós iremos orar. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, quão grande é a nossa felicidade em poder estar reunido na Tua Santa Casa para aprendermos mais, para expressar um verdadeiro louvor ao Senhor, ó Deus, ao bendito Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, aos profetas, aos apóstolos, à Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor, ao profeta Irmão Aldo. Nisso também queremos muito a presença de santos e anjos para termos uma reunião agradável, que venha fortalecer o nosso entendimento e o nosso espírito com a graça do Reino dos Céus. Ó Vó querida, cuide de todo o ato desta reunião, para que possamos ter uma excelente reunião. E na certeza que já está tomando conta neste momento, ó Santa Vó Rosa e profeta Irmão Aldo, nós muito agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Todos poderão ocupar seus lugares e a seguir expressaremos louvor ao Reino dos Céus por meio de alguns hinos de nosso inário. Iniciaremos esta parte de louvor com o hino de número 86, Com Fé e Amor. Jesus, nosso Senhor, e a Santa Voz.
seguir o hino de número 57, Vitória. A seguir, o hino de número 79. Com Jesus eu sigo. Tivemos a oportunidade de expressar louvor ao Reino dos Céus por meio de hino de nosso cenário. Logo mais apreciaremos os hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral. O hino
que será apresentado a seguir tem o título Que Belo Dia.
hino que nós iremos ouvir pelo coral tem o título O Bom Servo. Ele é o santo irmão Aldo, nosso primaz tão adorado. Este lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Ele está a te chamar, Ele tem amor por nós, vem ouvir e aceitar, vamos ouvir a sua voz. Agradecemos ao primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus, para a salvação nos dá. Mensagens preciosas que nos faz meditar na importância de nossa preparação e que nos motiva a seguirmos adiante, cumprindo nossa missão de salvar almas aqui nesta terra.
Esta Igreja Apostólica é do Reino dos Céus. É um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celeste e serem felizes enquanto aqui viverem com paz no coração e sob a proteção celestial. Diante disso, estimados irmãos, amem, ajudem e deem muito valor à nossa Igreja, participando deste caminho com fé. Colaborem efetivamente com as suas ofertas generosas e com seus dízimos, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas de salvação a muitas almas, para que creiam, sejam resgatadas do pecado pelo sangue do Cordeiro e, por fim, elas estejam salvas junto a Deus, nosso Pai. Tenham muito amor em seus corações por nossa Igreja, pois agindo assim servirão a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós, e a Santa Vó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo, e com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com o seu poder e com sua graça, para que nada falte aos que servem a Igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, unidos vamos trabalhar para que a nossa Igreja tenha os recursos necessários para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra, em benefício do nosso povo, das nossas congregações e da sede apostólica. Temos muito trabalho à frente, são novas congregações, novos programas, Hora Milagrosa, construções, reformas, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós com humildade e sinceridade em seu coração, para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quanto aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil, financeiramente falando. Estamos no início de um novo ano, com muitas despesas compulsórias e nossas coletas caíram neste período. Por isso apelamos a cada irmão em nos ajudar a superarmos este momento difícil. Sabemos as dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos santos o quanto amamos nossa Igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Recebo o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que abençoem a todos, que lhes concedam muita paz e toda a proteção celestial, para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Aí está uma mensagem que faz com que relembramos da nossa missão que é salvar almas. Como salvarmos almas, irmãos, é levando essas palavras aos corações. E como levarmos essas palavras aos corações? É mantendo nossas congregações de portas abertas, é mantendo o programa Hora Milagrosa no ar e, se possível, abrir outras congregações, se possível também, por meio de outras emissoras, retransmitir. Quanto mais emissora retransmitindo e chegando, facilitando para chegar, temos a possibilidade de alcançar mais almas para o reino dos céus. Mas tudo isso tem um custo, e não é baixo, é alto. E depende de quem? Depende de cada um de nós. Nós somos a Igreja Apostólica, e nós que mantemos todos esses custos para o bom andamento da obra aqui nesta terra, para que assim Deus possa realizar os seus milagres, seja por meio aí do programa Hora Milagrosa, onde que os ouvintes, ao ouvir, passam a ter fé, usa a água, o óleo ungido, pelas próprias reuniões de nossa Igreja, onde que alimenta a fé, o entendimento de nossos irmãos. Tudo isso traz a Deus a facilidade de realizar prodígios e milagres aqui nesta terra, principalmente na salvação de alma. Então, como Jesus disse, ide a todo mundo e ensinar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então a missão está em nossas mãos, irmãos, e Deus conta com a nossa cooperação neste momento
para que eles alcancem almas preciosas, e espera de cada um de nós o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, porque isso é demonstração de felicidade, de alegria por aquilo que nós temos recebido. Pense, medite nas suas possibilidades e vamos se esforçar para fazermos o que é de melhor para com esta obra tão preciosa que Deus tem nos dado e nos envolvido. Deixo essas palavras em vossos corações bondosos. Nesse momento irei fazer a oração para consagrar as contribuições. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por ter nos envolvido com esta obra, ter nos chamado para fazermos parte da mesma, ó Pai. Hoje estenderemos nossas mãos com o objetivo de fazer com que essa obra possa crescer, possa alcançar milhares de almas preciosas para o Teu reino, para que as pessoas tenham paz, tenham felicidade. Nós temos essa missão e estamos agradecidos, ó Pai, por isso que faremos nossa parte, que Tua graça, Tua bênção continua nos envolvendo, que possamos ter sim toda esta bem-aventurança do reino dos céus e a prosperidade necessária para a nossa vida. Neste momento, a Santa Vó Rosa querida e profeta irmão Aldo, consagro as contribuições em Teu santo nome para a expansão da obra de Deus aqui nesta terra. Amém. Teremos a alegria de fazer nossa parte, contribuindo, e após as nossas irmãs recolher as contribuições, nós teremos a oportunidade de ouvir um solo que tem o título Santa Jardineira. Só a negridão eu podia
Ouvimos belas mensagens pelos nossos irmãos do coral. Agora, a seguir, nós iremos meditar na mensagem Unidos somos mais fortes. Este é o título da mensagem que nós iremos meditar. Estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória e para realizarmos a obra de Deus na terra. Um povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida. Assim sendo, recordamos um pedido do Santo Irmão Aldo para todos nós apostólicos. Eu, irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho de salvar as almas que precisam do nosso apoio e da nossa salvação, ou da salvação oferecida por Deus, nosso Pai, através desses santos poderosos, do meu ministério e da nossa Igreja. Para a realização deste trabalho, contamos sempre com a presença dos santos profetas e dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para seu crescimento e para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião facilmente será vencido. Por outro lado, no meio onde existe a verdadeira união, as lutas são vencidas com facilidade e todo o trabalho e realização desse povo apresentam progresso, desenvolvimento e crescimento. É por este motivo que o Santo Irmão Aldo convidou a todos para nos unirmos a ele e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus e vencermos. Esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, dos diáconos, da diaconisa, dos regentes, dos músicos, dos coristas e de todos os membros da Igreja. Inclusive, lembramos que a seara é grande, como afirmou o nosso Senhor Jesus. Vamos trabalhar no bom combate, pois grande é o galardão que todos receberão do nosso Deus e Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Essa é a mensagem que fala da união, que somos mais fortes, e a próxima mensagem tem o título. O Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. Assim prometeu Jesus, nosso Senhor, sobre o futuro e o firme fundamento de sua Igreja na terra. Ao vencedor faloei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá jamais dele. Sobre eles escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce junto do meu Deus, lá dos céus, e o meu novo nome. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da Igreja, consolidando a base, o alicerce e as colunas, como se refere São Paulo aos fiéis, sobre o futuro da Igreja e em que ela estará fundamentada. Portanto, já não sois estrangeiro, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo como pedra principal do ângulo. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor. E nele também vós sois incorporado na construção para formar pelo Espírito a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida e que é
completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Avó Rosa. Ela e Jesus iniciaram nesta igreja, e o Irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia a obra do nosso Deus, que é a sua igreja, como diz o apóstolo São Paulo, a habitação de Deus ou morada de Deus entre nós, entre seu povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em boas obras, para ajudarem o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e Jesus nosso Senhor, pois eles dependem do proceder de seu povo, ou seja, de cada um de nós, para completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a Igreja Apostólica. Portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Avó Rosa e o Santo Pastor Irmão Aldo. Não há o perigo da Igreja cair, desde que sejamos fiéis e obedientes à disciplina que honra e moraliza e a todos os ensinos que recebemos desses santos. Tudo é perfeito nesta igreja, os sacramentos de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória, a doutrina e disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo dedicamos a mais perfeita e sincero louvor e adoração por tudo o que fazem em favor do povo apostólico para unir corações, unir famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santíssimo, à Virgem Maria Santíssima e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedida ao verdadeiro Filho de Deus. Então, em duas mensagens, um que fala sobre a união e outro que fala sobre a coluna da igreja, Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido Irmão Aldo. Meditaremos na importância da união, uma vez que estamos unidos, nós estamos demonstrando o amor uns aos outros. Por isso que Jesus disse naquele momento, quando estava reunido com os seus discípulos: tive sede, deu-me o que beber. Tive fome, deu-me o que comer. Me viu estrangeiro e me deu hospedagem. Me viu necessitando de um agasalho, me deu. Então, os seus discípulos, num daqueles momentos que Jesus fala dessa forma, fica numa interrogação. Que momento, mestre, nós vimos o Senhor nessas condições? E Jesus diz: a qualquer deste pequenino que fizer, está fazendo a mim. Quer dizer, ele mostra que nós precisamos ser unidos uns aos outros, também quando ele fala do amor ao próximo. Amar ao seu semelhante como a si mesmo. Então, irmãos, como nós queremos ver uma pessoa numa situação difícil, se nós não queremos essa situação para nós? Como nós desejarmos a derrota a uma pessoa, se nós não desejamos essa derrota para nós? Qual que é o significado de tudo isso? Olhar com desprezo para as pessoas, muitas vezes, que está precisando da nossa pessoa. Então, tudo isso nós precisamos meditar, para quê? Para estarmos conscientes daquilo que nós precisamos fazer, a fim de cumprir em nossa vida tudo aquilo que Jesus nos deu em seus dias e que veio ser nos dado pela Santa Avó Rosa nos tempos de hoje, com o objetivo de quê? De nos ligar ao reino dos céus e tornar um só povo aqui nesta terra, povo que divulga a verdadeira santificação do reino dos céus. Num dado momento, o profeta Isaías diz:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que bem entendia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Para quê? Que Deus fez com que o pecado fosse derramado sobre Jesus para que os nossos pecados fossem aniquilados. Com qual objetivo? De vivermos ainda desunidos? De vivermos um para lá, outro para cá? Com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios objetivos? Ignorando o que é principal para a nossa alma? Ignorando a salvação? Foi por isso que Jesus foi crucificado? É por isso que ele morreu na cruz? De maneira alguma, irmãos. Ele morreu na cruz para nos unir, para nos libertar de toda a escravidão do pecado, das coisas que são formadas pelo inimigo para nos distanciar de Deus. Ele foi crucificado com o objetivo de dar a nós a garantia da chegada no reino dos céus. Mas ele conta com o quê? Com a nossa obediência. Nesses ensinamentos, sim, de sermos unidos uns aos outros, de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, de estendermos as nossas mãos nos momentos de dificuldade, de olharmos uns aos outros com o objetivo de queremos resgatar, olharmos com os olhares de piedade, de misericórdia. É com esses olhares que nós precisamos. Ah, mas aquela pessoa, ela fez isso para mim, ela fez aquilo para mim, ela me aborreceu. Mas se somos de Deus, irmãos, não somos atingidos pelo aborrecimento de outras pessoas, porque nós temos aquele que é mais forte. Os santos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E isso Jesus demonstrou que se estivermos ligados ao reino dos céus, temos toda a defesa, temos toda a proteção. É tanto que naquele momento que estava sendo crucificado, ele ainda que ouvia daquelas pessoas, né? Você não é filho de Deus? Salve-te a ti mesmo, livra-te desta cruz. E entre acusações de ser malfeitor, até mesmo no julgamento, entre momentos em que ele recebe calúnia, sendo maltratado, chicoteado, ainda que seu sangue estava vertendo naquela cruz, com as mãos pregadas, os pés pregados, quer dizer, com toda aquela tortura, ele olhava para o seu próximo como? Ele olhava assim com sentimento, olha o que ele fez comigo, esse aqui me deu uma chicotada. Não, ele não olhou dessa forma, aquele ali me pregou na cruz, então como que eu vou salvar ele? Foi desse jeito que ele se expressou naquela cruz? Se fosse o motivo das pessoas fazer o mal e vivermos contaminados pelo mal, como nós poderíamos ganhar o reino dos céus? O que precisa nos motivar a fazer o bem é o nosso objetivo de viver para Deus. E nada deste mundo deve tirar nossa atenção, nem as provocações. E Jesus, naquele momento, mostrando que o objetivo dele continuava de unir as pessoas a Deus, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E após a sua morte, naquela cruz, uma vez que ele veio ressuscitar ao terceiro dia, mas naqueles momentos, muitas pessoas olharam e disseram: esse realmente é o Filho de Deus. Mesmo aqueles que fizeram tais coisas. E aí, irmãos? Que forma vamos salvar as pessoas, muitas vezes empurrando ela no precipício? É dessa forma? De maneira alguma. Uma pessoa que está nessa situação, ela já está à beira. Então ela precisa do quê? De uma mãozinha de cada um de nós. A pessoa está numa situação, muitas vezes ela não observou os ensinamentos da igreja. Aí vou olhar com o olho, aquela ali, isso aqui não merece isso, não merece aquilo, de desprezo. Por quê? Eu preciso olhar uma forma de salvar aquela pessoa, de demonstrar o meu amor.
por aquela pessoa, meu interesse de ver ela bem-sucedida, de ver ela alcançar a paz no coração, de ver ela se livrar daquelas coisas que não são boas. E dessa forma, irmãos, conseguiremos anunciar toda a realidade do reino dos céus, porque uma vez que estamos unidos uns aos outros, um ajudando o outro, o mais forte ajudando os mais fracos, as pessoas observam, fala, aquela igreja um é unido, não fica procurando um ali, rinchas, brigas, não, eles são unidos, são pessoas que procuram dar a mão um ao outro, é uma família do reino dos céus. Como Jesus em sua oração sacerdotal, e de uma forma resumida, diz: Pai, eu não oro apenas por este, mas também por aqueles que hão de crer em mim, para que seja um, como eu em ti e eles em mim. Ele mostrava de uma forma assim, e o apóstolo São Paulo mostrava que nós precisamos ser membro do corpo de Cristo, sendo Ele a cabeça da igreja. Irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. E que membro, irmãos, vai fazer diferente, vamos dizer, da cabeça? Nós precisamos estar ligados a Jesus, para que essa seja uma realidade em nossa vida. Não tem como a minha cabeça, o cérebro, ordenar uma coisa e os meus membros fazer outra. Então, para comprovarmos realmente que estamos ligados a Deus, a Jesus nosso Senhor, precisamos estar fazendo tudo que Ele tem orientado aos seus tempos e orientado nos dias de hoje por meio da Santa Vó Rosa e por meio do nosso santo e querido irmão Aldo. Quando ele faz a promessa a respeito do só pastor no tempo futuro, ele também mostra a questão de união. Naquele momento ele fala, eu sou o bom pastor, mas ele diz, olha, eu tenho outras ovelhas, mas não são deste aprisco, e convém agregar estas, então elas ouvirão a minha voz, e falava ali, e haverá um só rebanho, um só povo, um só rebanho e um só pastor. Então observe, irmãos, que Deus veio nos unir uns aos outros pelo próprio amor dele, demonstrado por meio principalmente do seu Filho amado naqueles tempos, e nos dias de hoje por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então a nossa união contribuirá e muito para que possamos ser vitoriosos e para que possamos alcançar muitas almas preciosas para o reino dos céus. Meditem nessa missão gloriosa e saibam que o inimigo tenta nos afastar de Deus, tenta fazer com que entramos em atrito um com os outros, tenta com que criamos interrogação com a própria obra de Deus, só que a obra dele não. Então faça essa observação e tenha, irmãos, todos os cuidados para não cair nessas armadilhas que nos afasta de Deus, tenta nos afastar de Deus para nos aproximar dele. É triste, irmãos, é triste olharmos as pessoas convencidas pelo erro e dizendo, não tem problema não, isso não vai fazer diferença. Como não faz diferença? Como que uma pessoa no pecado, Deus vai, olha que bonito, olha algo maravilhoso, aquela pessoa no pecado, fazendo o contrário à minha obra, aquela ali é um destaque. É isso, é apreciação de Deus? Numa pequena meditação que o ser humano pode fazer, ela chega a essa conclusão? Não tem como, irmãos. É ultrapassar a ignorância própria. Então, numa pequena observação, conseguiremos ver que as coisas que é contrária à obra de Deus não agrada a Ele e jamais soma para a nossa vitória. Então, por isso que precisamos tomar os cuidados. Como diz, vigiai e orai a todo instante. Então, tenha toda atenção para que não venha cair em tentação. E, dessa maneira, fique distante da graça de Deus e tenha aí uma confusão, não entendendo o que é certo e o que é errado.
Uma vez que permanecemos em vigilância e envolvido com a obra de Deus, temos todas as condições para sermos vitoriosos, temos todas as condições para produzirmos bons frutos, frutos de amor, fruto de misericórdia, fruto de perdão, de paciência, de fé, como a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo tem nos ensinado aos seus dias aqui nessa terra. Deixe essas palavras em vossos corações bondosos, desejando que todos possam ter paz em sua vida, porque é isso que nós almejamos, todo ser humano almeja isso, mas para que possa ter esta paz é preciso fazer a parte, como que eu vou plantar algo ruim e querer colher algo bom, até que nessa terra um planta, o outro pode colher, mas na vida espiritual nós plantamos aquilo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então observamos aquilo que nós semeamos em todos os aspectos, todos. É como que eu vou dizer assim, olha, é uma palavra ruim aquela pessoa e depois desejar que eu tenha um mundo, algo em meu redor melhor. Como vou espalhar as coisas ruins, seja notícia e aquilo que for, e desejar aquilo que é melhor. Ainda que eu possa desejar, irmãos, mas acontece que o que prevalece é aquilo que se espalha. Se eu espalho a bondade, o bem, ele vai amenizar, vai trazer a luz, tanto para mim quanto para aqueles que estão em volta da minha pessoa. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Deixo essas palavras, como tenho dito, quero desejar a todos muita felicidade, muita paz, e quero agradecer a todos os nossos irmãos do coral pelo trabalho prestado, Santa Vó Rosa permitir. Amanhã meditaremos na mensagem onde que fala do irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, que são a coluna da Igreja Apostólica. Quero agradecer aos nossos irmãos do coral, aos obreiros, diaconisa pelo trabalho prestado ao longo dessa reunião e a todos os membros pela sua atenção e sua reverência. Convido por gentileza aqueles que puderem para que se coloquem em pé. Todos em sentido de reverência, nós iremos falar com Deus. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, essa oportunidade foi entregue em nossas mãos para meditar, até mesmo de uma forma resumida, na preciosidade da sua obra, na grandeza de estarmos unidos uns aos outros, de termos aqui uma grande consideração de uma forma total pela sua obra, desde os profetas que o Senhor tem enviado para dirigir um povo aqui nesta terra, a tempos remotos, como nos dias de hoje, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Santos formados por Jesus, com a cooperação também de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que tanto amou sua obra, por isso que se prontificou para a vinda de seu Filho amado a esta terra. Ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, ó nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, receba a nossa gratidão ao Senhor Jesus, aos profetas, aos apóstolos, e neste momento rogo que a tua graça preciosa recai sobre esses nomes que foram postos nessa caixa de pedido de oração, que seus filhos, se valendo dessas bênçãos preciosas, possam ter seus problemas solucionados. Neste momento rogo a esta humanidade, rogo por aqueles que por motivo muito justo não pôde aqui estar, rogo por estes presentes, que tua paz, que tua graça esteja com eles na sua vida, que santos e anjos protejam, guarda, livre de todos os perigos e males. Nessa certeza, Santa Vó Rosa, que dará toda a proteção e graça a cada um de seus filhos, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nós muito agradecemos ao Senhor Deus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém. Pai do Senhor a todos, que todos possam ter uma boa noite de descanso.